1986, Ano Internacional da Paz. Ano também de luta contra as doenças, as guerras, a inflação. Em favor da liberdade, na Assembleia Constituinte, de proteção à natureza, da conquista pacífica do espaço e da alegria, quem sabe até, de mais uma Copa do Mundo para o Brasil. Ano de lembrar grandes artistas, Villa-Lobos e Manuel Bandeira, que fariam 100 anos, Carlos Gomes, que teria 150. Ano de exorcizar tragédias como a Guerra Civil Espanhola e o assassinato de um grande poeta, Garcia Lorca. Ano de meditar sobre as figuras de Guernica, pintadas por Pablo Picasso. Imagens símbolo da guerra, imagens que clamam por paz. A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945, porque o mundo estava traumatizado com os horrores da Segunda Guerra Mundial e queria uma paz duradoura. Nesses 40 anos, no entanto, aconteceu justamente o contrário. Pelo menos 200 guerras mataram mais de 20 milhões de pessoas. Mas o papel da ONU é não desistir. Por isso, a Assembleia Geral das Nações Unidas resolveu declarar 1986 o Ano Internacional da Paz. A esperança continua sendo a perspectiva mais segura de paz para este ano de 86. Se o ano já começa com um acordo entre as principais facções que lutam há anos na Guerra Civil do Líbano, isto é, pelo menos, bom pressentimento. Se arqui-inimigos políticos e ideológicos apertaram mãos arqui-adversárias entre si, é porque a esperança de paz tem que continuar de prontidão em 86. Na Conferência de Paz de Genebra, os resultados não foram o que se esperava, mas o mundo suspirou. Pelo menos, os dois conversaram. Agora, cada um entrou nos aparelhos de televisão do país do outro para desejar feliz ano novo a americanos e soviéticos. Dos dois lados e de todos os outros, o desejo é um só: fim da iminência de um conflito nuclear entre as grandes potências. Por razões quase históricas, conflito real entre Estados Unidos e União Soviética, que será evidente, as superpotências não haverá, porque não há razão. As razões do passado de manter o equilíbrio nuclear vão continuar, ou seja, as conversações de Genebra vão continuar. Guerra de Estrelas vai ser negociada sem nenhuma solução, mas o ambiente vai ficar mais ou menos aceitável. Em 1986, na África do Sul, há duas certezas. É difícil vencer o poder de fogo da minoria branca e é impossível subjugar pela força a maioria negra. O terror em 85 quase acaba com a esperança em 86. Os alvos foram, na maioria, gente desprevenida e inocente. Contra o terrorismo não há resolução da ONU que dê jeito. Só mesmo a vontade de todos pela paz. Na terra aos homens de boa vontade. Mas onde estão os homens de boa vontade? E onde está a boa vontade dos homens? Essa paz que nós queremos, sonhamos e merecemos está tão difícil. É preciso lutar por ela, brigar pela paz.
No Ano Internacional da Paz, os movimentos pacifistas na Europa prometem ainda mais luta, mais protesto contra as armas nucleares. Não é por acaso que aqui na Europa que estas manifestações mais acontecem. Palco já de tantas guerras, a Europa está bem no meio do caminho entre as duas superpotências. Se americanos e soviéticos brigarem, os europeus levam a pior. 85 foi um ano difícil para os pacifistas europeus. Na procura da paz, houve até cenas de terrorismo. Na Nova Zelândia, afundaram um navio do Greenpeace, que ia protestar contra os testes nucleares franceses no Oceano Pacífico. Mas a luta pela paz continua. E o presidente do Greenpeace na Inglaterra, Glyn Jones, fala dos planos para 86. O objetivo do Greenpeace é conseguir separar as superpotências, criar uma zona de paz entre as duas na Europa e convencer americanos e soviéticos a pararem de testar novas armas nucleares. Mas para o Greenpeace, paz é mais do que isso. É preciso parar a violência contra a natureza, a destruição do meio ambiente, a matança dos animais e a poluição dos mares e da atmosfera. Tudo isso o senhor começa em 1986 otimista? Não posso dizer que estou otimista. Só sei que temos muito que fazer. Em 1986, o mundo inteiro só tem um pensamento. Shalom. Honra. Samaya. Shanti. La paix. Carriço. Rauha. Rauha. Paz. O pequeno nome do maior de todos os sonhos. Ideia simples que sempre resiste, embora tão maltratada. E foi para ilustrar a força dessa ideia que 30 artistas brasileiros fizeram um filme em mutirão. Planeta Terra é o resultado desse trabalho, que a ONU vai exibir em todo o mundo para abrir o Ano Internacional da Paz. Ao longo deste programa, você vai ver como é possível, nos pequenos desenhos animados do planeta Terra, captar todo o poder dessa palavra. Paz. Estados Unidos, janeiro de 1989. Missão: BRISEX, Brazilian Remote Sensing Experiment. Objetivo: colocar em órbita a 300 quilômetros da Terra um cientista brasileiro. São José dos Campos, São Paulo, 1986. No Instituto de Pesquisas Espaciais, os engenheiros trabalham na montagem final da Operação BRISEX, feita em colaboração com a NASA. Estas imagens do meu rosto estão sendo feitas neste momento pelo protótipo da câmera de sensoriamento remoto que será operada pelo primeiro astronauta brasileiro a bordo do ônibus espacial norte-americano. O protótipo da câmera é este. Trata-se de um aparelho de muita precisão que fará imagens em detalhes da superfície da Terra, mostrando, por exemplo, se uma área está ou não coberta por vegetação. E até mesmo se as águas de um rio são limpas ou estão poluídas. A singularidade que tem isso aí é que é uma câmera desenhada para as condições tropicais. Diferente, portanto, é aí que está o termo experimento, né? Entra aí. É porque nós vamos fazer, pela primeira vez, vão ser testadas câmeras desenhadas especialmente para observar as reflectâncias aqui próprias das regiões tropicais. Aqui, a câmera fotografa a maquete da própria nave espacial. Esta é uma foto experimental feita a bordo de um avião e mostra o prédio do INPE em São José. A viagem espacial será um teste importante para a câmera, que em 89 será acoplada no segundo satélite brasileiro de sensoriamento remoto, apelidado de Brasa 2. Agora, falta escolher quem será o astronauta. A princípio, qualquer integrante da equipe técnica de cientistas, engenheiros que atualmente
pesquisa e tenta tornar viável este artefato espacial, é candidato a ser o primeiro astronauta. Na sua parte técnica, o programa de viagem de um brasileiro a bordo do ônibus espacial vai muito bem. O mesmo não se pode dizer da parte econômica. O pesquisador Paulo Camille, que era o mais sério candidato à vaga de astronauta, pediu demissão aqui do INPE e foi trabalhar na empresa privada porque estava ganhando mal. Agora, o Ministério da Ciência e Tecnologia está corrigindo isso e reforçando os salários para impedir que a inflação suba mais alto do que o nosso primeiro astronauta. Estas imagens farão 25 anos em 86. Yuri Gagarin, um piloto militar soviético, passou por todos os testes e se tornou o primeiro homem a viajar pelo espaço. Foram apenas 3 voltas em torno do nosso planeta. A era espacial começava com uma frase de Gagarin: a Terra é azul. 25 anos depois, o azul visto lá do alto virou rotina. Mas 86 terá grandes novidades. O ônibus espacial americano volta ao espaço este ano para novas missões. Em março, ele vai colocar em órbita da Terra um gigantesco telescópio. Livre das interferências da atmosfera, o telescópio vai permitir que o homem olhe mais longe à procura de novos astros. O sistema solar vai revelar alguns segredos este ano. Em maio, sobe ao espaço o Galileu, um satélite que vai viajar 1 bilhão e 500 milhões de quilômetros para ver de perto o planeta Júpiter. Serão 2 anos de viagem. Quando estiver perto de Júpiter, o Galileu vai liberar uma pequena cápsula para medir de perto os efeitos da atmosfera do planeta. Equipada com um paraquedas, esta cápsula terá 1 hora para transmitir valiosas informações sobre o maior planeta do Sistema Solar. Este é o planeta Urano. Este ano ele será visitado por um objeto fabricado pelo homem. É a nave Voyager 2, lançada ao espaço há 9 anos. O Voyager terá 6 horas para estudar Urano e seus anéis. Depois, mais 3 anos de viagem até chegar a Netuno e a maior de suas luas, Tritão. A partir de 1990, o Voyager parte em direção ao desconhecido e poderá chegar à estrela Sirius lá pelo ano 2000. Em 86, os americanos vão definir como será a primeira estação orbital dos Estados Unidos. Já se sabe que ela será colocada em órbita pelo ônibus espacial. Será um verdadeiro canteiro de obras no espaço. Os astronautas vão montar as estruturas com a ajuda de braços mecânicos. Primeiro será construído um alojamento para 6 ou 8 pessoas. Depois vem a montagem dos geradores. Estas enormes placas que vão transformar a energia do Sol em eletricidade. O segundo módulo será o laboratório, uma espécie de oficina espacial. Depois, os módulos para armazenar equipamentos e até um porta-malas espacial para peças de reposição. Serão várias estações que vão funcionar como agentes autorizados no espaço para pequenos concertos em naves e satélites avariados. Os astronautas, dentro de alguns anos, serão vistos como mecânicos de alta tecnologia. A estação orbital pode ser o primeiro passo para uma futura base lunar e vai permitir que o homem desenvolva no espaço novas técnicas, novos produtos, novos medicamentos, aproveitando a ausência de gravidade, garantindo para certas substâncias um grau de pureza impossível de conseguir em Terra. Mas não foi a ciência que levou os americanos a construir estações orbitais. Há razões políticas também. A União Soviética já mantém uma pequena estação no espaço que pode acomodar até 4 pessoas. Para os americanos, qualquer que seja o modelo escolhido, o projeto da estação orbital é ambicioso. A primeira será pequena, mas elas crescerão até que enormes estruturas como esta sejam construídas no espaço. No ano do cometa Halley, é no espaço que o homem vai procurar entender melhor este fenômeno. 5 naves já estão no espaço para encontrar o cometa. Uma delas é a nave Giotto, fabricada por 9 países europeus.
Esta nave terá uma das tarefas mais arrojadas. Ela vai se chocar contra o núcleo do cometa Halley. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas se os dados sobre o Halley forem recebidos na Terra, a nave Giotto pode solucionar de uma vez por todas o mistério da formação dos cometas. A União Soviética mandou 2 naves ao espaço. Esta é Vega 1, que vai estudar o material que forma o núcleo do Halley. E esta é Vega 2, que vai tentar descobrir os segredos da cauda do cometa. O Japão também tem 2 naves estudando o Halley. Planeta A, que vai observar o cometa a uma distância de 200 mil quilômetros. E Sakigake, que vai passar mais longe, 3 milhões de quilômetros. Os americanos vão estudar o cometa usando o telescópio que estará em órbita em março. E usarão também alguns satélites que já estão no espaço, como o Solar Maxi. As informações obtidas no espaço vão completar os estudos que estarão sendo feitos em Terra por milhares de astrônomos, profissionais e amadores. Até março, as noites de 86 serão noites de Halley. Como é que o senhor pretende ver o cometa de Halley? Vivo. Bem vivo, porque eu tenho a satisfação de saber que a minha mãe vai vê-lo pela segunda vez. A mãe está com 96 anos. Ela me contou e disse que, como viu, com que emoção ela viu pela madrugada a passagem do cometa Halley. E fica muito feliz que eu esteja vivo para vê-lo novamente ao lado dela. O Brasil e o mundo comemoram os 100 anos do nascimento de Heitor Villa-Lobos. Mas uma polêmica cerca o centenário de Villa-Lobos. Alguns dizem que ele nasceu em 86, outros em 87. Mas é sempre bom lembrar sua música, que canta a beleza das florestas, rios e montanhas do Brasil. E tem a graça e a alegria da alma do povo brasileiro. Desde que a televisão a cores se firmou na década de 1960, todos os entendidos dizem que o cinema, Hollywood, morreu. Mas Hollywood lembra, na verdade, aqueles velhinhos inválidos que todos nós conhecemos, a quem a família vai visitar toda semana como se fosse pela última vez. E o velhinho diz muita besteira e parece fraco, mas de repente começa a se movimentar, a dar pulos e, se bobearem, desfila até numa escola de samba. É o que Hollywood promete para 1986. Vai ser o ano de Rocky 4, mais uma fantasia de violência para as massas que vem em Sylvester Stallone, um super-homem meio papagaio, capaz de fazer o impossível. Agora Rocky derrota a União Soviética numa luta de boxe. Até que seria uma boa ideia que as duas superpotências resolvessem um problema no ringue de boxe. Mas nem tudo é jardim de infância. O próprio Steven Spielberg, que
aventura na criancice popular como ninguém, surpreendeu Hollywood com um filme adulto, Color Purple, da cor do sangue, sobre a história de uma família negra desde 1909, lutando contra o racismo dos brancos e as dificuldades dos africanos de se adaptarem à sociedade capitalista e industrial. Mas há também uma grande performance de Whoopi Goldberg, uma comediante que estreia no cinema e prova que não há efeito especial que se compare ao talento. Hollywood, como sempre, está dividida entre arte e comércio. Se tiver as duas coisas, tanto melhor. O carro-chefe do cinema-arte é Meryl Streep, que nunca aparece em filme porcaria. Em 2 filmes, Abundância, Plenty, e De Dentro da África, Out of Africa, ela tenta realmente se firmar como a maior atriz da atualidade. Abundância é sobre uma jovem inglesa que se cansou de consumir, que se desilude e enlouquece com o materialismo vulgar da nossa civilização. Em Dentro da África, Meryl faz Isaac Dinesen, uma escritora que fugiu do nosso mundo para a África exótica dos tempos do colonialismo. E o filme é um verdadeiro show de paisagens africanas. E superando, talvez, as paisagens para as mulheres, está Robert Redford. É tudo muito bonito visualmente, mas ficamos pensando que o salário de Meryl e Robert Redford daria para recolonizar a África. Já temos aí muita variedade de cinema. Mas até o musical, um gênero dado como morto, volta espetacularmente à tela com o nosso conhecido A Chorus Line, exibido no Rio e São Paulo, tirado da peça de teatro, e a história de jovens coristas que fazem um karaokê permanente. Tudo por alguns minutos de glória no palco, não raro, como no karaokê, levando vaia e até ovo podre. A variedade de Hollywood em 1986 é infinita. Há de tudo para todo o gosto. O cinema continua muito vivo. No Brasil, um ano de grandes lançamentos. Uma novela de Érico Veríssimo, Noite, vai para as telas. O filme do estreante Gilberto Loureiro foi todo rodado no Rio Grande do Sul. É a história de um homem que perde a memória e encontra a aventura na noite de Porto Alegre. Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Outro livro que vai para a tela é O Beijo da Mulher-Aranha, de Manuel Puig. O filme, dirigido por Hector Babenco, está cotado para o Oscar, uma promessa de sucesso para 86. Um filme fala do amor de um homem pelo cinema. Põe a mão na consciência. Um filme todo feito aqui na Terra. Um orgulho para todos nós. Um pioneiro do cinema brasileiro no início do século e suas dificuldades. Esta é a história de Amor Sem Fim, de Lauro Escorel. Quero você como atriz do meu próximo filme. Seria ótimo. Espero que dê tudo certo. O humorista em fio estreia como diretor de cinema em 86. O filme é Deu no New York Times, com Rubens Correia e Al Que Maravilha. Caxias, o mundo de Tenório Cavalcante, um dos políticos mais controvertidos do Brasil. O homem da capa preta, de Sérgio Rezende, é José Wilker. Antes que você me jante, eu lhe almoço. A Céu Aberto, de João Batista de Andrade. É um documentário sobre Tancredo Neves.
da alegria da eleição à tragédia da morte. É muito importante para você saber as lentes que estão para saber. Em Brás Cubas, de Júlio Bressani, o encontro de um ator experiente com um jovem talento. Você pega aqui? Isso é importante. Quantos filmes você tem? Com esse aqui, 54. E você? 6 filmes. Anquito e Luiz Fernando Guimarães. Você vai a bordo? Ei, estás doida? É impossível. Então, adeus. Adeus. No filme Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor, Fernanda Torres é a grande promessa para 86. Eu me separei de você porque eu te amava demais. Fernanda também está no filme Com Licença Eu Vou à Luta, de Luí Farias. Fernanda é a menina que se rebela contra a caretice da família. A tua falta do que fazer em cima de outro, vai? Porque eu nunca vi tanta imbecilidade junta. Cala a boca que eu te arrebento. Não, cala a boca, não, mas cala isso. Você tá vindo me encher o saco, não é? Ô, mãe, por que você não entende? Eu gosto dele. Agora dirigida por Walter Avancini, ela começa a gravar Selva de Pedra, de Janete Claire. Aos 20 anos, Fernanda Torres tem um dos papéis mais desejados do Brasil, o de atriz principal da novela das 8. Dizem os políticos vizinhos aqui desta Praça dos Três Poderes que é difícil fazer previsão política. Mas o ano que começa é especial. Desde agora, já dá para anunciar uma sucessão de fatos que vão mudar a história do Brasil. Desde já, dá para dizer que 86 é um ano de renovação. E a renovação vai partir dali, do Palácio do Planalto. Lá dentro, no terceiro andar, dentro de poucas semanas, uma caneta de escritor vai assinar decretos de mudança. Será nomeado o primeiro ministério efetivamente escolhido pelo presidente José Sarney. Os decretos do presidente vão mudar essa esplanada dos ministérios, que hoje mais é a esplanada dos mistérios. Quem sai, quem fica, quem muda de prédio com a reforma que vem por aí. Uma reforma que pode mudar até a metade do ministério. Muitos ministros deixam o posto porque serão candidatos nas eleições de novembro. Aliás, a eleição de novembro, que vai trazer novos governadores para os estados, deverá influir direto na composição de forças do governo. Quer dizer, 9 meses depois dessa reforma de agora, vai nascer um outro ministério. E o governo Sarney poderá formar novas alianças para enfrentar uma oposição mais forte do PT e do PDT, que começaram a crescer a partir de novembro passado. Mas o centro das grandes mudanças vai estar aqui, nesse edifício, no Congresso Nacional. As mudanças lá de dentro vão ser bem maiores do que estas aqui de fora. Os senadores e deputados que vão ocupar essas cadeiras este ano não deverão voltar depois das eleições de novembro. O cálculo de renovação é de, no mínimo, 50%. O eleitor será mais exigente, sabendo que os políticos que ele vai escolher terão uma missão histórica pela frente, a de escrever a nova Constituição brasileira. No Brasil hoje, nós não temos que fazer uma Constituição para a crise, porque se nós fizéssemos uma Constituição ligada à crise atual, vencida essa crise, como nós esperamos que ela seja, nós ficaríamos sem assunto para a Constituição. Então nós temos que fazer uma Constituição que seja para além da crise, uma Constituição que acompanhe a evolução da sociedade brasileira. Gostaria de ver a educação, e eu não penso educação sem cultura, gostaria de ver habitação e saúde. Os direitos fundamentais do indivíduo, do cidadão brasileiro, assegurados constitucionalmente. Eu acho que a Constituinte desse ano agora vai ser o acontecimento social, político mais importante para todos os brasileiros. Afinal, gente, a gente vai estabelecer um novo tecido social para essa nação. Esse está tão apodrecido, está à beira da ruptura em vários e vários pontos. E quando se romper o tecido social, o tecido das relações, o que nos rege, o que me permite não roubar o que é teu e você me respeitar como ser humano, essa coisa está à beira da ruptura no Brasil e nós vamos fazer um novo tecido. Que ele seja feito com beleza, com poesia, com propriedade, que ele seja feito em nosso nome e que nos vista com grandeza e com sabedoria.
Este é o mundo mágico que os homens construíram no final do século. Computadores fantásticos. Equipamentos eletrônicos sofisticados. Estas imagens são criadas pelo computador. Imagens que vão além da imaginação. Mas isto tudo, o Brasil já pode imaginar. A maior novidade no setor da informática nacional em 1986 vai acontecer em Campinas, com mais um grande passo na concentração de institutos de pesquisas e de empresas de tecnologia de ponta no município. Por causa disso, Campinas já está sendo chamada de Vale do Silício Brasileiro. O silício é um semimetal, uma das principais matérias-primas na produção dos computadores. Em Campinas, tudo começou como nos Estados Unidos, em torno de uma universidade. A Unicamp começou a ser implantada na década de 60. E aqui, há uns 20 anos, um grupo de cientistas experimentados misturou-se com jovens pesquisadores, resultando daí um trabalho de pesquisa pioneiro e a formação de uma nova geração de técnicos saída dos bancos da universidade. Tecnologia de ponta é principalmente cérebro, talento humano. Em alguns anos, esse passo estava dado e logo chamou a atenção do governo e das empresas de alta tecnologia. 50 empresas estão interessadas em se instalar aí. Pelo menos 10 já estão em negociações e deverão ser implantadas em 86. A principal vantagem para essas indústrias virem para cá, qual é? Bom, a principal vantagem, além da localização extraordinária, porque fica exatamente do lado do CTI e muito próximo da Unicamp e de outros centros de desenvolvimento de tecnologia, e que podem, por si só, dar um grande benefício à implantação não só do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, como também das próprias unidades fabris. Este aqui é o Centro Tecnológico para a Informática, o CTI. É um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Funcionam aqui os institutos de automação, de instrumentação, de computação e de microeletrônica. Uma das novidades deste ano será o uso da fibra ótica em linhas telefônicas. Este é um laboratório de produção de fibra ótica. A peça de quartzo é submetida a uma chama com 1.600 graus de calor para se obter vidro altamente puro. Depois, o bastão de vidro purificado é colocado no alto desta máquina. Submetido a uma chama de 2.000 graus, o vidro amolece e escorre na forma de uma gota que vai afinando aos poucos e forma a fibra ótica com 3 milésimos de milímetro. Este fio, que você pode observar melhor quando eu junto centenas deles, podem substituir um cabo telefônico desse tipo aqui, com 3.600 fios de cobre. Esse cabo permite a ligação de 1.800 canais telefônicos simultaneamente. E um fiozinho desse aqui é pouco mais grosso que um fio de cabelo. Quanto é que permite? Ele sozinho permite, tem capacidade para cerca de 2.000 canais telefônicos. Por que um fio desse faz um serviço melhor do que esse aqui? Qual é o segredo? O segredo aqui é que esse fio é um guia de ondas que transmite luz oriunda de um laser. Esse laser, então, transmite toda a informação desses milhares de canais telefônicos que vão passar por essa fio. É o futuro da informática que começa no Brasil. Uma ciência que revolucionou o conhecimento do homem. Uma ciência que prepara o Brasil para dominar o futuro. Em julho de 1986, o Brasil também comemora os 150 anos do nascimento do maestro Carlos Gomes. Carlos Gomes, um compositor de ópera de primeira grandeza, porque foi um homem que dominou o artesanato da composição musical tão bem quanto qualquer grande compositor europeu de sua época, e foi também um dramaturgo do som
um talento que realmente justifica o seu prestígio na época e hoje, inclusive, voltando à cena, graças aos 150 anos que se comemora de seu nascimento. A interleucina 2, uma esperança para o tratamento do câncer em 86. A interleucina é uma proteína produzida pelo organismo e o protege contra tumores e infecções. Quando a produção é insuficiente, o mecanismo de defesa entra em colapso. A interleucina já está sendo produzida em laboratório nos Estados Unidos. O Dr. Steven Rosenberg, do Instituto do Câncer, testou o novo medicamento em 25 pacientes que não tinham mais esperança. Em 10, os tumores foram reduzidos pela metade. Em 1, desapareceu por completo. Mas o remédio só fez efeito enquanto estava sendo tomado. O próprio Dr. Rosenberg anunciou a descoberta dizendo que não é a cura do câncer e que tem grandes limitações. A comunidade médica voltada para a cura do câncer está cautelosa. Ela não esquece que uma esperança surgida há 6 anos, o interferon, acabou virando uma grande decepção. Apesar da dúvida, as pesquisas continuam. O Dr. Paul Taylor, da Universidade George Washington, na capital americana, está pesquisando um hormônio ativo na produção da interleucina 2. Pode haver decepção com a interleucina que houve com o interferon? Existe. A interleucina 2 e o interferon têm problemas parecidos porque eles têm um papel fundamental no funcionamento do sistema imunológico. É um sistema muito complexo, envolvendo muitas células e muitos produtos. As futuras descobertas de tratamento de câncer vão surgir de combinações criativas de hormônios. Nunca haverá um remédio só para todos os tipos de câncer, diz ele. Neste ano de 86, vamos ver milhares de pessoas e laboratórios investindo tempo e dinheiro na interleucina 2, tentando descobrir se ela realmente funciona. É muito perigoso levantar esperanças falsas neste tipo de doença, mas os números da interleucina 2 são muito fortes. A indústria farmacêutica americana considera uma droga experimental promissora quando ela apresenta resultados positivos em 10% dos pacientes testados. Os tratamentos do Dr. Rosenberg com a interleucina 2 conseguiram quase 50% de sucesso. AIDS, um nome que significou pânico em 85. Será que para os doentes da AIDS existe esperança em 86? A resposta pode estar aqui, nesse hospital, um dos maiores da França, o Pitié-Salpêtrière de Paris, onde centenas de vítimas da AIDS vêm buscar tratamento. O Dr. Willy Rosenboom, responsável pelo tratamento da AIDS neste hospital, observa que nunca uma doença foi tão bem estudada em tão pouco tempo e que os bons resultados começam a aparecer. O senhor hoje está mais otimista em relação aos tratamentos da AIDS? Estou otimista, não de uma forma idealizada, mas otimista mesmo. Existe a possibilidade da descoberta de uma vacina num futuro próximo? É necessário trabalhar numa vacina, mas a vacina vai proteger pessoas que não contraíram a AIDS. E na melhor das hipóteses, só daqui a 5 anos chegaremos a uma vacina. Nesse meio tempo, milhares de pessoas vão ser atingidas por esse vírus. É preciso pesquisar a vacina, mas o esforço maior deve ser concentrado no tratamento da doença. A gente poderia dizer que os tratamentos descobertos até agora são eficazes e vão se tornar cada vez mais eficazes? Hoje, para algumas formas da AIDS, já conseguimos parar a evolução da doença. Em certos casos, conseguimos fazer regredir e até mesmo desaparecer todos os sintomas. Só falamos de cura total depois de passados 5 anos. Mas há casos do que chamamos de remissão, isto é, pessoas que não têm mais sintoma nenhum e levam uma vida normal. Não creio que este ano consigamos um tratamento definitivo para todos os pacientes de AIDS.
teremos tratamento a oferecer a um número cada vez maior de doentes. A pesquisa está avançando, no caso da AIDS, com uma rapidez bem maior do que em qualquer outra doença. O tratamento ainda é caro. Pode custar, para os internados, mais de 3 milhões de cruzeiros por dia. Para os doentes que apenas visitam o hospital, o tratamento sai por 4 milhões de cruzeiros por semana. Mas o custo depende de cada caso. E para as vítimas da AIDS, o custo é o menor dos problemas. O que está em jogo é a esperança da cura e a própria vida. Aqui no Brasil, o teste para detectar o vírus da AIDS vai estar à disposição de todos os bancos de sangue públicos este ano. O teste vai ser fabricado aqui na Fundação Oswaldo Cruz. Doutor Sérgio, esse teste vai ser usado de saída como diagnóstico ou será em caráter de experiência? Ele vai ser introduzido na rede de laboratórios públicos já no sentido de prevenir a transmissão dessa doença pela transfusão. Os bancos de sangue vão começar a receber o teste da AIDS no segundo semestre. A Fundação já faz estudos com o soro de pacientes de AIDS para examinar o desenvolvimento da doença no Brasil. O vírus isolado da AIDS que você vê aí é que torna possível a fabricação do teste. A Fundação pediu ao Dr. Galo, o descobridor do vírus nos Estados Unidos, autorização para comercializar o teste. Também este ano, a Fundação pretende começar a produzir vacinas que ainda são importadas, como a antipólio. Há um projeto para a autossuficiência nacional em vacina tríplice nos próximos 4 anos. E a partir de 86, será exportada para a América Latina a vacina contra o sarampo, produzida na Fundação Oswaldo Cruz. Transplantes, uma esperança que se renova em 86. No Hospital das Clínicas em São Paulo, há filas de pessoas que precisam de um transplante. Pessoas como a Vilma Diniz, de 31 anos. Ela é arquiteta e dona de um bazar em Jacareí. O trabalho distrai Vilma de seus problemas. Ela espera a qualquer momento um transplante duplo, de coração e pulmão. Os 2 órgãos têm que ser do mesmo doador. E Vilma só tem alguns meses de vida se não for operada. 1986 vai ser um ano muito decisivo para você, não é? Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser. E eu acho que vai ser... Não, eu acho não. Eu tenho certeza que vai ser assim para mim poder eliminar as minhas limitações e viver a minha vida como eu sempre gostei. Dançando, indo para baile, abraçando meus filhos, dançando com eles. Ela tem 3 filhos e toma 22 remédios por dia para manter a esperança de que tudo vai dar certo. Eu acho que 86 vai ser um ano muito bom para o Brasil, em todos os sentidos. Eu acho que as pessoas que estão dirigindo o nosso país são extremamente capazes e eu dou meu voto de confiança para eles e espero que esse ano seja de muita paz. Eu preciso apostar nesse lado positivo das coisas, porque nós precisamos ter esperança. Eu só peço às pessoas que não me tirem 2 coisas que as pessoas não podem me dar. Uma é o sol, a outra, pois é, a outra é a esperança. Eu preciso ter esperança, como preciso do sol, para viver, para escrever. Se os anos fossem como as nossas previsões determinassem, os anos seriam muito pouco interessantes. Eu estou sempre preparado para alguma coisa de nova que não estava no programa. Em 86 não começa bem para a agricultura. A seca na região Centro-Sul vai fazer o Brasil perder 13 milhões de toneladas de alimentos neste ano. O gado está emagrecendo e vai faltar carne. O país vai ter que importar arroz, feijão e milho. O desemprego no campo vai ser um problema. Para o governo, mais que nunca, é hora de investir na agricultura. Na realidade, nós sempre falamos que esse país é um país agrícola, faz 52 milhões de toneladas de grão em todos os produtos produzidos no país, e nos Estados Unidos só o milho faz 220 milhões de toneladas de grãos. Porque, na realidade, esse país é tido como um país agrícola e tem uma safra pequena.
Eu acho que esse país precisa repensar. Precisamos apoiar muito a agricultura e fazer com que o país efetivamente seja um país agrícola. O mundo vai ter mais gente fazendo mais barulho, mas também ouvindo e criando mais música do que nunca. Naturalmente, os americanos e ingleses vão continuar liderando o mercado musical. Agora, com o jazz exercendo mais influência do que nunca no mundo do rock, que parece procurar uma linguagem mais elegante e sofisticada, sem perder em vibração e energia. Entre o público e os artistas do rock internacional, a perspectiva é de uma maior abertura para as opções musicais mais elaboradas e intimistas. Esse grupo em inglês está em grande ascensão e representa, junto com Matt Bianco e a nigeriana Sade, os principais nomes da tendência que trouxe a bossa nova ao rock através do jazz. Não mais acústica e íntima como a velha bossa, mas incorporando nova energia e tecnologia às invenções de Tom, Vinícius e João Gilberto. Mas o rock continua mandando no público jovem. Tudo caminha para a seleção natural entre as multidões de jovens grupos surgidos ultimamente. Ou seja, vai rolar mais rock, mas também vai rolar um rock melhor, como o que faz o Legião Urbana com suas melodias fortes e suas letras contundentes. Outro forte candidato a altos brilhos é o RPM, com sua sofisticação agressiva e o talento e carisma do líder Paulo Ricardo. Mas vai rolar tanto rock aqui, mas tanto, que é bem capaz do pessoal se ligar em outras opções, como o som africano do Obina Choque de Brasília. Parece ter mais chances é Sting, criador e líder do Police, agora em brilhante carreira solo e fazendo uma música cada vez melhor. Já entre os grupos, deve-se solidificar ainda mais o prestígio e a popularidade dos irlandeses do U2 e seu líder Bono Vox, um pacifista enfurecido. Mas apesar de todo o brilho das novas estrelas, as maiores plateias do planeta vivem a sua melhor expectativa no lançamento do novo disco e o início da excursão mundial dos eternos Rolling Stones. A Espanha do rei Juan Carlos e do premier Felipe González também vai ser destaque em 86. Há 50 anos começava a Guerra Civil que levou ao poder o general Francisco Franco. Ele derrotou a República Espanhola com a ajuda de Hitler e Mussolini. Os nazistas testaram na Espanha as armas que iriam usar na Segunda Guerra. Armas que arrasaram a cidade de Guernica. Uma tragédia que este mural de Picasso não deixa o mundo esquecer. O mundo e a Espanha também vão lembrar este ano os 50 anos de um grande poeta, Federico García Lorca, fuzilado pelos franquistas logo no início da guerra. Se você é do tipo de pessoa que acha que deve investir em alguma coisa mais concreta, talvez a sua opção, a sua escolha de investimento seja o mercado imobiliário. Os corretores de imóveis estão fazendo previsões muito otimistas para o ano de 86. Em 85, as pessoas voltaram a comprar imóveis, mas a oferta é pequena, porque durante a crise construiu-se pouco. Isso já valorizou 300% os imóveis e para os corretores, a valorização será ainda maior em 86, especialmente para os imóveis de aluguel. Os prédios como este, que estão sendo construídos agora, só ficam prontos em 87. Então, durante esses 2 anos aqui, vai continuar faltando o imóvel à locação. Então, eu acho que é o grande negócio
dos 2 próximos anos. E qual é o capital mínimo necessário para a pessoa poder investir em imóvel? Imóvel para investimento, a pessoa precisa ter no mínimo 300 milhões de cruzeiros disponíveis para aplicar no imóvel. E mesmo quem tivesse apenas 300 milhões, eu não diria aplica os 300 milhões no imóvel. Eu diria, você tem que aplicar no imóvel algo que você não precise imediatamente. Então você tem que ter uma reserva para emergências. Então essa reserva para emergência, eu diria para você, aplica em caderneta de poupança, aplica em CDB, que também dão tranquilidade para você e que você pode usar a prazo curto. Se você não tem medo de arriscar o seu dinheiro, uma boa opção para investimento pode ser a Bolsa de Valores. Em 1985, muita gente ganhou dinheiro no mercado de ações. Tânia Scodelari, 21 anos, deixou o emprego num banco em março do ano passado. Pegou 70 milhões emprestados a juros e foi arriscar no mercado de ações. E foi à frente? Fui à frente. Você pagou o empréstimo? Paguei em 2 meses, fiquei com um montante de 50 e hoje em dia eu estou tirando o meu 150. Puxa vida, quer dizer, você pagou o empréstimo inicial e em 9 meses triplicou o seu capital. Que beleza. Então é um bom negócio. É um ótimo negócio. Você vai continuar em 86 agora? Sem dúvida. O mercado de ações é um mercado de risco, não é? E é um mercado de aplicação a longo prazo. Não é coisa para se botar uma poupança aí por 30 dias e depois pegar, se der certo, ótimo, mas não pode depender do prazo, tá certo? Quer dizer, quem aplicou dinheiro 1º de dezembro para retirar dia 30 de dezembro, como exemplo, do ano de 85, vai perder dinheiro, né? Então tem que deixar um pouco mais para tentar recuperar. Tem que dar um prazo. Esse mercado é um mercado de risco onde as pessoas podem perder. Agora, é um mercado maduro hoje em dia. Se você é do tipo de pessoa que gosta de investir, mas quer ver o objeto do seu investimento brilhando nas próprias mãos, talvez uma boa opção seja o ouro. Uma barrinha como esta aqui, de 1 quilo de ouro, começou o ano passado valendo 37 milhões e meio de cruzeiros. Agora, no final de 85, ela estava valendo cerca de 155 milhões. O ouro rendeu 313% em 85, 80 pontos mais que a inflação. Ele é comercializado em barras de 50, 250 gramas e 1 quilo. Pode ficar com o investidor ou ser guardado em bancos. O menor investimento em ouro hoje é de cerca de 8 milhões de cruzeiros. Nós estamos aqui na linha de fundição da Aurivest e vamos conversar com esse senhor que é um diretor da empresa. Por motivos de segurança, ele não pode aparecer nem ser identificado, mas ele pode conversar conosco. O senhor tem certeza de que o ouro vai ser realmente um bom investimento em 86? Não, certeza ninguém pode ter. O ouro é um investimento de risco e sujeito a oscilações para cima e para baixo. Mas nós acreditamos no ouro. Nós acreditamos no ouro porque é um investimento à prova de intervenção, à prova de decretos. Tradicionalmente, há 6 mil anos, tem sido um bom investimento. Mas a arte de investir, a luta contra a inflação, pode se transformar em algo muito agradável. Se você gosta de arte, por exemplo, você pode entrar nesse mercado, que tem dado lucros muito interessantes para os seus investidores. Além do prazer que uma obra de arte proporciona. Quadros como este aqui, por exemplo, do pintor Luiz Paulo Baravelli, tiveram valorização de 433% no último ano. Quem investiu em quadros do paulista Volpe, como estes aqui, viu seu investimento crescer 500% no ano passado. Ou seja, mais que o dobro da inflação. Os quadros de Luiz Áquila valorizaram 566% no ano passado. Para os donos de galeria, esses números mostram que comprar arte hoje é uma boa maneira de proteger o dinheiro contra a inflação. É indiscutível que a arte passou a ser um investimento, um dos poucos no Brasil que está pagando bem. Você conhece muita gente que já ganhou dinheiro com isso? Eu não conheço ninguém que tenha perdido. Eu habitualmente retiro os meus ganhos de bolsa e aplico em arte. Puxa vida. E é bom negócio, além de tudo. Tem sido o melhor de todos. Quais são as meninas dos olhos aqui do colecionador e do investidor? Bom, quando a gente faz uma parede central como essa, a gente provavelmente coloca nas paredes o que se gosta mais. Então, eu tenho nessa parede o Abapuru, que é uma obra referencial na pintura brasileira e de muito preço, certamente, hoje. Então, eu comprei 2 anos atrás por $220 mil. Muita gente fez questão de dizer que eu era completamente maluco, eu estava um pouco mais maluco que habitualmente. E, no entanto, já recusei ofertas superiores, mais de uma, superiores a $1,2 milhão.
Aqui do alto da economia paulista, 45% da renda nacional, o panorama 86 aponta para uma inflação no alto, provavelmente em alta, para uma dívida externa inarredável, para um déficit público irremovível. Mas com a economia continuando a crescer de 7% a 8% na produção, no consumo e no emprego. Perto de 2 milhões de brasileiros arrumarão emprego novo agora em 86. Do lado negativo está na teimosia da inflação. O governo joga com taxa de 160, os economistas apostam em 350 no mínimo. Mas os empresários que são do ramo preferem fazer posição para uma taxa de 270, bem acima do otimismo oficial e bem abaixo do pessimismo acadêmico. Qualquer que seja a taxa da inflação, o câmbio, o salário e o capital estarão protegidos pela correção monetária plena da inflação cheia, soltando foguetes de alegria, porque o governo não vai mudar a correção monetária, não vai mudar a taxa de câmbio e a política cambial. E não vai congelar preço nem salário. Em ano de eleição, não. É a previsão ou antevisão que temos aqui do alto da cidade grande, que aparece lá fora brilhante e redonda como uma bola de cristal. Ano da Constituinte. Promete ser também o ano em que as organizações de preservação do meio ambiente ficarão mais fortes. Um projeto de lei da Presidência da República deve proteger 50% da floresta amazônica. Hoje, 65 quilômetros quadrados são desmatados a cada dia. Nacional de Desenvolvimento, à espera de aprovação, vai garantir a sobrevivência de centenas de plantas e animais ameaçados de extinção em todo o país. O Pantanal é outra meta para 86. O Conselho Nacional do Meio Ambiente estuda medidas mais eficazes para proteger o Pantanal. E uma campanha mundial para salvar as áreas úmidas vai dar recursos para se preservar a região. Os recursos da campanha são administrados pela Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. O Pantanal está sendo submetido a uma exploração, digamos, predatória, uma utilização intensiva de agrotóxicos e uma série de providências que estão degradando a fauna do Pantanal e o ecossistema como um todo. Nós esperamos também que em 86 isto mude radicalmente. Promete. A paz vai deixar de ser uma simples formalidade nas grandes festas do esporte. Depois de 10 anos de boicotes, soviéticos e americanos fazem as pazes. Eles vão disputar de 5 a 20 de julho, em Moscou, os primeiros Goodwill Games, os Jogos da Boa Vontade. Uma verdadeira Olimpíada com a elite do esporte em 18 modalidades. Prováveis estrelas desse espetáculo: Willie Banks, o João do Pulo norte-americano. Sergei Bubka, o soviético que já chegou aos 6 metros no salto com vara. Carl Lewis, o norte-americano das 4 medalhas de ouro em Los Angeles. Igor Paklin, o soviético recordista mundial do salto em altura com 2 metros e 41 centímetros. Edwin Moses, o norte-americano que não perde a mais de 100 provas nos 400 metros com barreiras. Tamara Bykova, a soviética que pula mais alto no mundo, 2 metros e 10 centímetros. Mary Lou Retton, a graciosa norte-americana, medalha de ouro em Los
Tim Daggett, outro norte-americano da ginástica. Ele é o nota 10 nas barras. Vladimir Salnikov, o soviético das 3 medalhas de ouro em Moscou, 400, 800 e 1.500 metros. E Steve Lundquist, o norte-americano recordista e de 2 medalhas de ouro em Los Angeles. Essa festa de paz entre soviéticos e americanos vai ter alguns convidados especiais. Um deles é a seleção de vôlei do Brasil. Outro convidado especial, Joaquim Cruz, medalha de ouro em Los Angeles. Cruz fez os 2 melhores tempos de 85 nos 800 metros. E bem que pode aproveitar essa festa para chegar ao sonhado recorde mundial. Os Goodwill Games serão realizados de 4 em 4 anos, sempre numa cidade soviética ou norte-americana. '86 é o ano da paz, da esperança, do futebol. Em junho de 82, os estudantes de Madrid desenharam no gramado do estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, uma mensagem de paz e esperança. Começava uma Copa do Mundo. Quatro anos depois, o futebol insiste nesta mensagem. Vai começar mais uma Copa, a Copa do México. E pelo menos 3 artistas garantem o sucesso desse espetáculo. O argentino Maradona, o alemão Rummenigge e o francês Michel Platini. Mas e o Brasil? O que espera dessa Copa? O Brasil estreia na 13ª Copa do Mundo, jogando no dia 1º de junho contra a seleção da Espanha em Guadalajara. Faltando 5 meses para a estreia na Copa, a grande preocupação da torcida brasileira é a seguinte: qual será o time que vai jogar? Quem será o treinador? Os cotados são 3. Zagallo, tricampeão do mundo, campeão da superstição. Ele só trabalha com a camisa 13 e esta será a 13ª Copa. Tele Santana, que foi à Copa de 82 e classificou o Brasil nas eliminatórias. E Rubens Minelli, ele nunca dirigiu a seleção, mas foi o mais votado numa pesquisa entre os técnicos encomendada pela Rede Globo. O que eles estão pensando? Zagallo já tem até o time da Copa. Não daria para escalar agora aqui, mas se você me perguntar se eu tenho um time já formado, tenho certeza absoluta em falar a todos vocês que eu já tenho a formação da seleção brasileira. Minelli prefere esconder o jogo. Bom, esse é um detalhe que a gente tem que deixar exatamente para a hora em que for o treinador oficialmente. Já Tele Santana parece desanimado. É muito difícil um técnico que não está acompanhando de perto o futebol brasileiro dirigir a seleção. E eu me encontro assim. Zagallo não quer a base de 82. É uma equipe velha. Então você tem que mesclar. Fica com 3, 4 jogadores e faz o recheio. Minelli lamenta o tempo perdido. Eu acho que, infelizmente, nós estamos atrasados. E Zagallo parece pronto, decidido. Nós já temos o nosso plano de trabalho a ser realizado. Nós vamos para o mesmo local, para Guadalajara. Agora, antes dos brasileiros irem para Guadalajara, eles vão ficar treinando aqui em Guanajuato, a 2.100 metros de altura. Naquele campinho ali, o campo de Nieto Pinha, o mesmo usado pela seleção de 70. A seleção de 70, com Clodoaldo, Tostão, Pelé, Rivelino e companhia, passou um mês treinando aqui. Você vê imagens daquela época. A seleção de agora vai seguir o mesmo caminho. Ela será convocada dia 6 de fevereiro e se apresenta ao futuro treinador 11 dias depois. Disputa alguns amistosos e embarca dia 1º de maio para Guanajuato. Dia 25 de maio, a seleção deixa Guanajuato para a estreia em Guadalajara. Guadalajara é a segunda cidade do México, tem 3 milhões de habitantes. É uma cidade irmã dos brasileiros. Daqui arrancamos para o Tri em 70 e aqui vamos começar a campanha de 86. Guadalajara é a terra dos mariachis, esses grupos que cantam e tocam em quase todas as esquinas da bonita capital do estado de Jalisco. Guadalajara guarda também a lembrança do Brasil em 70. Ergueu uma praça em homenagem àquele futebol. A seleção de 70 ficou hospedada aqui, na Suítes Caribe, um hotel que virou atração turística por causa dos tricampeões do mundo. Até hoje, a gente encontra autógrafos de 70 nas paredes dos quartos. O Brasil de agora mudou de endereço em Guadalajara, trocou de concentração.
A direção da CBF esteve lá e reservou esse imenso parque desportivo para alojar a seleção na Copa. É o Clube Primavera, da Universidade de Guadalajara. A concentração fica afastada no centro da cidade, mas a apenas 40 minutos do Estádio Jalisco. É aqui que o Brasil vai decidir sua sorte na Copa. Joga dia 1º de junho contra a Espanha, dia 6 contra a Argélia e dia 11 contra a Irlanda. Se ganhar o grupo, continua por aqui. Mas se ficar em segundo lugar, vai mudar de endereço. Vai jogar em Querétaro, bem perto de Guadalajara. E Querétaro sonha com essa visita. O maestro da bandinha do Coreto já tem ensaiada a aquarela do Brasil. Querétaro tem outro orgulho além da bandinha do Coreto, o seu estádio, o Corregidora, inaugurado em fevereiro. É o mais moderno estádio do Mundial. Mas cá entre nós, o Brasil não pretende passar por aqui. Quer, na verdade, sair como líder do grupo em Guadalajara para chegar à mística e histórica cidade do México. Uma cidade que pensa no futuro sem esquecer o passado. Nem a tragédia dos terremotos de setembro abalaram a confiança na organização da Copa. O mexicano é, apesar de tudo, um povo alegre. Foi para as ruas comemorar no final do ano mais um aniversário da Revolução de 1910. E promete este ano invadir o Estádio Azteca para a maior festa do futebol mundial. Aqui começa e termina a Copa e o sonho de 24 seleções. O que vem na cabeça de qualquer brasileiro que olha esse campo é aquela festa. Aquela festa da tarde de 21 de junho de 1970. Bem que o futebol poderia dar essa alegria de volta pra gente. Manuel Bandeira, um poeta que cantou a luta contra a morte e o encanto da vida. Em abril faz 100 anos que o poeta nasceu. 86 é o ano da poesia de Manuel Bandeira. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei no burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. E Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora pra Passárgada. Enfim chegar em 1986, ninguém há de querer ir embora para Passárgada, não é mesmo? E no fundo, é preciso tão pouco para chegar lá. Basta apenas dar uma chance à paz.
Irini. Shalom. Pace. 和平 Salama. Kyonghwa. Samaya. Shanti. La paix. Gongli. Rahiso. Rauha. Rauha.